Que substância é essa? É a substância que pode retardar o envelhecimento natural ou então até regredir a sua idade biológica. Que substância é essa? É o ácido 10-hidroxidecênico. Vamos conhecer? Esse é o Dr. Katsuji Kushima, ex-reitor da Universidade de Akita, no Japão, entre 1976 a 1981. Nessa universidade, no período dele, ele fez a seguinte experiência. Ele pegou uma cobaia jovem e uma cobaia velha, uma rata jovem e uma rata velha. A rata jovem com cio totalmente normal e a rata velha já não tinha mais o cio. Comparando com os seres humanos, seria uma mocinha de lá seus 18 anos, no auge da sua saúde, e a rata velha seria comparada a uma senhora de 70 anos, onde a menopausa já ficou algumas décadas para trás. O que o Dr. Kushima fez? Ele pegou o ovário da rata jovem, que estava em pleno funcionamento, e transplantou para o corpo da rata velha. Enquanto que o ovário da rata velha, que já não estava mais em funcionamento, ele transplantou para o corpo da rata jovem, ou seja, inverteram os ovários. Passados 10 dias após esse transplante, uma das duas ratas voltou a ter o cio. Dr. Kushima tinha certeza de que seria a rata velha que iria voltar a ter o cio com ovário novo. Mas para a surpresa dele, foi a rata jovem que voltou a ter o cio com o ovário da rata velha. Esse experimento mostrou que o problema não está nos membros inferiores, e sim quem comanda os membros inferiores, que é o nosso cérebro, ou seja, o piloto, não é? Então, o ovário da rata velha estava em condições totais de funcionamento, estava em boas condições. O problema estava em quem dá o comando para o ovário da rata velha, que é a cabeça da velha, ou seja, o cérebro da velha. Então, o mais importante é você manter o cérebro funcionando muito bem. E no nosso organismo é a mesma coisa. O nosso cérebro, bem na região central, nós temos o sistema nervoso central, que engloba hipotálamo, hipocampo, e a partir dela saem dois nervos muito importantes. Um chama-se simpático e outro parasimpático. Nós podemos comparar esse simpático e o parasimpático como se fosse o acelerador e o freio do nosso veículo. Um acelera, põe em funcionamento e o outro freia. É assim que o nosso cérebro, ou sistema nervoso central, a partir desses dois nervos principais, controla todos os órgãos autônomos, aqueles órgãos que nós não temos controle, né? A parte sensorial e também a parte hormonal. Ou seja, quando você precisa de mais energia ou quando você precisa mais oxigênio, o simpático, o sistema nervoso central, vai mandar um comando através do simpático para o teu coração, para que o teu coração bata mais rápido. E a partir do momento que você relaxa, fica mais tranquilo, ele vai mandar um comando a partir do parasimpático para que o coração comece a reduzir o batimento cardíaco. E assim, da mesma forma, quando você põe comida no teu estômago, vai vir um comando para que faça uma digestão, que libere o ácido clorídrico. E da mesma forma, quando termina, pare. Quando você chega de noite, o parasimpático, que é o freio, vai falar para você, durma, e assim você vai sentir sono. E quando você chega de manhã, o simpático é que vai acelerar e vai falar para você, acorde. Ou seja, todos os órgãos involuntários, autônomos, a parte sensorial e hormonal é controlado pelo sistema nervoso central. Quando o sistema nervoso central está bem, o acelerador e o freio funcionam muito bem. O problema é que conforme nós vamos envelhecendo, ou se nós temos problemas, né, por exemplo, com o nosso sistema neural, cérebro, o sistema nervoso simpático e o parasimpático, ele pode receber comandos errados. Por exemplo, mesmo que você não tenha necessidade, se o cérebro ativar o seu simpático e falar para o teu coração bater mais rápido, você vai ter uma palpitação, não é? Uma arritmia. Isso é um problema nervoso. Da mesma forma, o seu
O cérebro pode dar um comando para o teu estômago liberar o ácido clorídrico sem que tenha nenhum tipo de alimento no teu estômago. Isso pode dar problema, pode gerar uma gastrite, pode gerar uma úlcera. Assim como quando chegar à noite, em vez do parasimpático falar para você sentir sono, de repente vem um comando do simpático, acorde, acorde. E aí você não vai ter sono, você vai ter insônia. E quando chega de manhã, que o simpático deveria fazer com que você acorde e tenha disposição, o parasimpático vai te falar, durma, durma, durma. E aí você passa o dia inteiro cansado. Ou seja, muitos dos nossos problemas não está necessariamente na nossa tireoide, no nosso coração, no pulmão, no fígado, no rim. Pode estar no centro nervoso, que é o que controla o simpático e o parasimpático, regulando toda a parte autônoma, sensorial e hormonal. O Dr. Kushima descobriu que conforme o nosso cérebro ele vai envelhecendo, em microscopia fluorescente, ele vai mudando de cor para reconhecer o processo de envelhecimento. Quando nós nascemos, nessa microscopia, o nosso cérebro ela tem uma coloração roxa para azul. Ainda não está totalmente madura o nosso cérebro nesta fase. Tanto é que a parte hormonal ainda não está funcionando 100%. Meninos e meninas, fisicamente, não tem tanta diferença ainda. Quando amadurece e chega na fase do verde, é que o nosso organismo está funcionando 100%, o cérebro 100% e também a parte hormonal 100%. E é nessa fase que vem, por exemplo, a primeira menstruação. Essa fase que nós chamamos da fase verde é a fase onde o nosso cérebro está 100% e o simpático e o parasimpático sempre em equilíbrio, ou seja, tudo está funcionando perfeitamente. Conforme ela vai envelhecendo, pode chegar a fase do amarelo e do laranja. Nessa fase é que vem a menopausa e o andropausa para os homens. Agora, tem pessoas que a menopausa chega mais cedo e outros mais tarde. Isso pode ser uma influência do envelhecimento precoce ou não, também do nosso sistema nervoso central. E conforme vai envelhecendo mais, pode chegar à fase marrom e até o vermelho. Mas, se uma pessoa chega próxima do vermelho, que é um envelhecimento total do nosso cérebro, ele já não tem mais o controle nenhum, tanto do simpático como do parasimpático. O acelerador e o freio, que deveria estar sempre em equilíbrio, vai estar assim. E aí a pessoa vai estar baba o tempo todo, faz xixi sem controle, faz cocô sem controle nenhum. Então já o sistema nervoso central está totalmente desequilibrado. Baseado nessa descoberta, o Dr. Kushima pensou o seguinte: isso quer dizer que, se eu encontrar alguma forma de manter com que o nosso cérebro, o sistema nervoso central, permanecesse verde por mais tempo, isso significa que a pessoa vai estar jovem por mais tempo. Ou, se uma pessoa está numa fase mais avançada, se conseguir retroceder, isso significa que a pessoa rejuvenesceu, concorda? Baseado nisso, Dr. Kushima começou a pesquisar alguma coisa que pudesse manter o nosso cérebro jovem ou então até retroceder, ou seja, rejuvenescer o nosso cérebro. E depois de muitos anos de pesquisas, procurando alguma substância, algum alimento, algum medicamento que pudesse agir no rejuvenescimento do nosso cérebro, ele encontrou algumas substâncias. Por exemplo, uma substância chamada gama-orizanol que você encontra no germe do arroz integral. Mas a quantidade de arroz que você teria que consumir por dia seria muito grande, que seria impossível. Assim como também ele percebeu alguma melhora nos gangliócitos, uma substância encontrada, sabe aonde? No cérebro de um bezerrinho recém-nascido. Também é muito complicado de você conseguir essa substância. Mas a substância que teve o efeito rejuvenescedor, segundo o Dr. Kushima, e muito efetivo para manutenção e rejuvenescimento do nosso cérebro, chama-se ácido 10 hidroxidecênico. Que substância é essa? Essa substância ela ficou muito famosa quando, em 1954, o Papa Pio XII estava com graves problemas de saúde e não tinha mais expectativa de recuperação. Então, o médico italiano chamado Riccardo Rizzi, ele sugeriu de tratar com essa substância, ácido 10 hidroxidecênico, e para surpresa de todos, o Papa se recuperou a sua saúde e no ano seguinte, ele próprio, no Congresso Internacional dos Apicultores, ele agradeceu
essa substância que é encontrada no alimento produzido no reino das abelhas, geleia real. Vocês já ouviram falar de geleia real? Pois é, esse alimento ele é produzido pelo reino das abelhas. Se você for numa colmeia, você vai encontrar uma colmeia com 30, 40, 60 mil abelhas, mas dessas 60 mil abelhas que talvez tenha nessa colmeia, apenas uma é a rainha, ou seja, ela é a mãe de todas as outras abelhas que estão na colmeia, porque só ela é que bota os ovos. Você sabe que as abelhas só produzem coisas boas, o mel, por exemplo, a própolis, que é um antibiótico natural, e a geleia real. Essa geleia real, ela é o alimento exclusivo da abelha rainha. E como você pode ver, a rainha, ela tem o tamanho, o dobro, pelo menos o dobro das abelhas normais e tem uma expectativa de vida muito além dessas abelhas comuns, né? Se for o macho é o zangão, se for as fêmeas são as operárias. Então, como a rainha é a única que põe os ovos, todas as abelhas da colmeia são irmãos, são irmãs e são gêmeos idênticos. Os genes são exatamente iguais. Se esse ovo posto pela rainha, essa larva que sai do ovo posto pela rainha, se ele se alimentar do mel, que é um alimento muito bom também, vai se tornar uma operária ou zangão. E a expectativa de vida é de apenas 35 a 45 dias. Uma vida muito curta das abelhas. Mas se essa larva, ao invés de consumir mel, consumir a vida toda somente geleia real, ela se torna a nova rainha. Em termos de tamanho, mais que o dobro, e ela tem uma expectativa de vida de aproximadamente 5 a 6 anos, ou seja, 60 vezes mais do que uma abelha comum, só pelo fato de consumir geleia real ao invés de consumir o mel. Imagine se você consumir geleia real desde que nasceu. Já imaginou você viver 60 vezes mais? Isso é impossível, porque a quantidade de geleia real que as abelhas conseguem produzir é realmente muito pouco comparado, por exemplo, com a quantidade de mel que elas produzem. Aí você deve estar pensando, então eu vou visitar o apiário do meu amigo, vou pegar geleia real, vou tomar geleia real. Seria ótimo, mas se você for visitar uma colmeia, você não vai encontrar geleia real. Não existem depósitos de geleia real numa colmeia, porque toda a geleia real produzida, ela vai diretamente na boca da rainha. Então, para você conseguir extrair a geleia real, tem técnicas especiais. Você tem que procurar a rainha, retirar ela da colmeia e obrigar as abelhas a produzir uma nova rainha. E aí elas vão escolher uma nova rainha e vão começar a depositar aquela geleia real produzida numa realeira. Então essa larva, quando sai do ovo, vai passar a comer só geleia real e aí vai se tornar uma nova rainha. Só que se depender disso para você retirar a geleia real, são algumas miligramas por dia. Então seria um produto impossível de ser comercializado. Por isso é que existem técnicas para aumentar um pouco mais a produção, aumentando a quantidade de tronetos, artificiais, na verdade enganando as abelhas para que elas produzam mais geleia real. E dessa forma consegue-se produzir um pouco mais desta geleia real. Mas 1, 2, 3 gramas que seja de geleia real pura por dia será o suficiente para você ter grande quantidade de vitaminas, praticamente todas as vitaminas, muitos minerais, todos os aminoácidos essenciais e não essenciais e as substâncias muito especiais que tem na geleia real. Acetilcolina, que é um neurotransmissor muito importante, a homeoparotina e o ácido 10-hidroxidecênico, as responsáveis pelo processo que nós chamamos de rejuvenescimento do teu cérebro. Então, algumas gramas de geleia real seria benéfico para todos. Aqui na nossa empresa, na Anil, nós trabalhamos com a geleia real liofilizada, que é esse suplemento aqui, é o Geleviamin. O que é o Geleviamin? É a geleia real liofilizada. Que geleia é essa? É a geleia real desidratada num processo que nós chamamos de liofilização. É onde se tira toda a umidade, a baixa temperatura e a vácuo. Esse processo permite que você retire toda a umidade sem perder nada dos seus nutrientes. A liofilização é um processo de sublimação. Ao invés do sólido passar para o líquido e depois vapor,
A sublimação faz com que do sólido passe diretamente para o vapor. Então não passa pelo processo líquido. Isso permite que mantenha todos os seus nutrientes. E a geleia real é muito importante que a geleia real verdadeira tenha a presença do ácido 10 hidroxidecênico, que não só é o fator de atuação para fortalecer o teu cérebro, mas também é um fator que vai determinar se esse geleia real é de boa qualidade ou não. E esse geleviamin, então, pelo fato de não ter mais a umidade, não há necessidade de manter em freezer, em congelador. Isso evita também o processo de você tirar, abrir, fechar. Isso pode deteriorar um pouco a qualidade das proteínas, por exemplo, dos aminoácidos que tem na geleia real. E é muito mais fácil também de você transportar essa geleia real para o seu escritório, para enquanto você estiver em viagem, por exemplo. No Japão, basicamente hoje, mais de 85% da geleia real comercializada é geleia real liofilizada. E toda a geleia real do Japão, ela vem adicionada com vitaminas do complexo B. Por que complexo B? Porque isso potencializa os benefícios da geleia real, né? As proteínas que tem na geleia real, para serem utilizadas pelo organismo, necessitam de vitamina do complexo B. E também protege a geleia real, né? A geleia real liofilizada da oxidação. E esse geleviamin da Anil, ela tem também uma adição de todas as vitaminas do complexo B. E eu destaco aqui principalmente a vitamina B9 e a vitamina B12, ou seja, o ácido fólico e a cobalamina, mas com uma característica muito especial. Esse vitamina B9 e a B12, eles não são as vitaminas normais, elas são metiladas, ou seja, nós temos o metilfolato, que é o B9. O que é o metilfolato? O metilfolato é o ácido fólico já biodisponível, já está pronto para ser utilizada pelo seu organismo. Ela é indicada como antidepressivo, adjuvante no tratamento de doenças cardiovasculares, distúrbios cognitivos e reduz a ocorrência do defeito neural. Sabe as crianças que podem nascer com defeito no tubo neural? E também pessoas para evitar o lábio leporino. A vitamina B12 também vem em forma de metilcobalamina, ou seja, já está pronta para ser absorvida pelo seu organismo. E essa vitamina B12 é fundamental para evitar, por exemplo, a anemia perniciosa. A anemia não é só falta de ferro, mas também a vitamina B12, que já vem na forma já ativa. E essa metilcobalamina, ela é muito importante no processo da síntese da metionina. O que significa isso? O nosso corpo está todos os dias produzindo uma substância altamente prejudicial que é a homocisteína. E a presença da vitamina B12, assim como a B9, elas fazem a conversão dessa homocisteína para metionina, transformando numa substância muito importante para o nosso organismo. Com isso, nós vamos reduzir, a homocisteína, indicada para doenças neurológicas, previne o Parkinson, neuropatias periféricas, doença de Alzheimer, distrofia muscular e etc, e etc. Ou seja, geleviamin é a geleia real liofilizada mais as vitaminas do complexo B. Se você quiser saber mais sobre rejuvenescimento, sobre saúde e sobre o geleviamin, entre no nosso site e se informe de como regredir o nosso envelhecimento.